tema da nossa aula de hoje é acentuação de palavras. A acentuação gráfica apresenta casos específicos de acordo com a tonicidade das palavras e com a nova reforma ortográfica. E um lembrete, revejam as mudanças que ocorreram na acentuação dentro do novo acordo ortográfico. Aquelas regras, junto com essas daqui, são as que estarão valendo para a acentuação das palavras. E a acentuação nada mais é do que uma representação da nossa fala dentro da escrita, relacionada especificamente com a intensidade em que as sílabas se apresentam quando pronunciadas, podendo ser em maior grau e menor grau. Quando elas são pronunciadas com maior intensidade, a gente classifica como tônica, por isso que a gente vai ver essa questão da sílaba tônica, são as sílabas tônicas, da tonicidade. E quando soadas de maneira mais sutil, nós chamamos de sílabas átonas. Antes da gente ver as regras de acentuação, vamos primeiro entender a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, quanto às sílabas tônicas que elas apresentam. Não sei se todo mundo lembra, mas todas as palavras da língua portuguesa têm aquela sílaba que a gente pronuncia mais forte. Então, de acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras se classificam de 3 formas que nós vamos ver aqui. E antes da gente começar a ver quais são os 3 tipos de sílaba tônica, elas são contadas sempre de trás para frente. Ok? Então a gente fala primeira, segunda e terceira. Ou a gente fala última, penúltima e antepenúltima. Primeiro, as palavras oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica se encontra na última sílaba ou na primeira sílaba, se a gente contar de trás para frente. Então, exemplos: café, cipó, coração e armazém. Vocês podem observar que todas essas palavras têm inclusive um acento no final. 3 têm acento agudo e uma tem o tio. Palavras paroxítonas é onde a sílaba tônica é a penúltima sílaba ou a segunda contando de trás para frente. Exemplos: caderno, problema, útil e automóvel. E observem que as palavras caderno e problema, mesmo tendo a sílaba tônica como a penúltima, não são palavras que levam acento. Ou seja, a sílaba tônica não significa que toda vez que a palavra tiver a sílaba tônica como a última, a penúltima ou a antepenúltima, que necessariamente ela vai ter acento sempre. E as palavras paroxítonas são as palavras que têm a sílaba tônica como a antepenúltima ou a terceira de trás para frente. E os exemplos são lâmpada, ônibus, cárcere, que é um sinônimo de prisão, de cadeia, e cônego, que significa uma pessoa que tem a vida com regalias. Agora sim, nós vamos para as regras de acentuação, seguindo aquilo que a gente falou anteriormente sobre as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Primeiro, as regras das palavras oxítonas. Todas as palavras oxítonas que terminarem em a, e, o, em, ens ou ditongos abertos vão receber acento. Por exemplo, café, cajá, avó, alguém e herói. E relembrando a questão também do novo acordo ortográfico, que tem ali ditongos abertos, mas a regra de ditongo aberto é para palavras paroxítonas, tá? Então, ditongo aberto em oxítona continua. Eu lembro que eu cheguei a explicar isso para vocês nas regras do novo acordo ortográfico, mas é bom reforçar aqui, é sempre bom a gente lembrar. E os monossilábicos tônicos terminados em a, e e o. Por exemplo, pá, pé e prós. E as regras para as palavras paroxítonas são as terminadas em linurchão, que é L-I-N-U-R-X e A tio, PS, PIS e Exemplos: útil, júri, fórum, tórax, órfão e fórceps. É só prestar atenção que em todos os nossos exemplos, fazendo a separação silábica, a sílaba que está acentuada e a mais forte é realmente a antepenúltima. E a regra para palavras proparoxítonas, que é a regra mais fácil, são todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Exemplo: matemática, informática, místico e muitas outras. E por último, porém não menos importante, a regra das vogais I e U, sendo elas a segunda vogal do hiato. Só para relembrar o que é hiato, o hiato acontece quando temos 2 vogais na palavra, mas elas ficam em sílabas diferentes, elas ficam em sílabas separadas. Isso caracteriza hiato.
As letras I e U, quando são a segunda vogal do hiato, elas são acentuadas desde que estejam sozinhas. Então, temos os exemplos: saúde, saída, ciúme e Grajaú. Se vocês forem fazer a separação silábica de cada uma dessas palavras do exemplo, as letras I e U estarão sozinhas em todas elas, o que caracteriza esta regra. E essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem ligados no material complementar que eu vou deixar para vocês e também nos exercícios, só para a gente reforçar e relembrar. Até a próxima!